Diga para o irmão que está do seu lado aí, se movimenta, irmão. Participa. Vem mesmo, deixa Deus te pegar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, querido. Abra sua Bíblia comigo. Uma palavra no meu coração, deixa eu compartilhar com você. Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 13, um texto conhecido, mas eu gostaria de falar algumas coisas que esses 15 dias que nós tivemos em Israel, a gente aprendeu muitas coisas, a gente foi com o objetivo de aprender e foi muito pontual, foi muito bom, aprendemos bastante. Tivemos em muitas cidades lá de Israel, tivemos em Jericó, em Tiberíades, tivemos em Cafarnaum, tivemos em Nazaré, em Cesareia de Filipe, tivemos em Belém, nos campos de Boaz e Ruth. Foi muito forte, irmão. Você está naquele lugar onde você abre a Bíblia cria vida, já tem muita revelação, mas você está ali sentado naquele lugar onde aconteceu aquilo ali, é muito forte, é muito forte, é muito bom. Eu não sei, eu estou pego. Eu voltei assim mais crente, com mais vontade de amar Jesus, mais vontade de adorar Jesus. Eu acho que eu voltei mais santinho. Aleluia. Mateus 16, 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Perguntou-lhe eles: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Respondeu ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Meu Deus, como alguém consegue ser pedra de bênção e 10 minutos depois ser pedra de tropeço? Como alguém consegue ter uma revelação dos céus e 10 minutos depois ser repreendido por Jesus? Diga para o irmão que está do seu lado: não se distraia, querido. Não se distraia. Diga: a revelação não é para você pregar, é para você viver. Aleluia. A revelação é para você viver. Deus não te dá a revelação para você ensinar para os outros. Revelação, você tem que comer ela, você tem que viver com ela. Espírito Santo, nós pedimos as tuas mãos sobre esse lugar. Cerca este lugar com a tua glória. Aleluia. Me dá de presente a sua atenção, querido. Só para a gente recapitular. Sempre que eu falo desse texto, eu falo de 4 coisas importantes. Qual é? Que revelação gera identidade. Identidade gera autoridade, e a autoridade gera serviço.
Exemplo, Jesus pergunta para Pedro, para eles: o que vocês dizem, o que é que as pessoas dizem que eu sou? Primeiro vamos saber o que é que lá fora está dizendo. Ó, lá fora diz isso, isso e aquilo. E aqui dentro? Aí Jesus diz, ele traz para o ambiente interno a conversa. Porque, irmão, uma coisa é você ouvir lá fora, outra coisa é você ouvir aqui dentro. Amém? Uma coisa é você lidar com o pecado lá fora, outra coisa é você lidar com o pecado aqui dentro. Aleluia! Uma coisa é você ter notícias ruins lá fora, outra coisa é você ouvir a palavra de Deus aqui dentro. Então, querido, a resposta que você dá lá fora tem que ser não pela informação que você tem lá de fora, mas pela informação que você tem aqui de dentro. Aleluia! Você não pode viver com Deus e emprestar a mente para o diabo. Querido, a mente do céu é diferente da mente da terra. A mente do céu, ela não vê só defeito, ela vê virtude também. O homem que tem uma mente celestial, ele vê soluções, ele é um homem solucionador de problema. Aí você me diz, pastor, mas por que eu atraio tanto problema? Tem gente que tem para-raio, não tem, irmão? Tem cara que tem um para-raio, ele atrai problema. Sabe por que você atrai problema? Porque Deus espera que você aprenda a solucionar problema. Enquanto você transferir problema, você só vai atrair problema. Aleluia! E o bom, sabe qual é? Que depois que você aprende a solucionar seus problemas, você começa a atrair o problema dos outros. Aleluia! Aleluia! Depois que você começa a solucionar os seus problemas, você começa a atrair problema dos outros. Aí chega a gente apavorada, meu Deus, pastor, você diz, descansa aí. Eu já sei como é que vai dar isso. Isso vai terminar assim. Por quê? Porque Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito primeiro em você. Primeiro você vai provar, você vai sentar na mesa com Jesus, vai comer o que Ele está comendo. Aleluia, você vai viver e depois você vai poder ter bagagem para ajudar os outros, irmãos. Aleluia. Às vezes tem mãe, tem esposa que chega aqui desesperada com o marido nas drogas, com o filho nas drogas, e meu Deus, uma loucura, a gente senta, amém. Não, mas você não está entendendo. Não estou entendendo. Não, você não conhece meu filho. Amém, irmão, amém. Por quê? Porque a gente viveu isso. Querido, eu quero dizer que esse probleminha aí não é nada. Não, você não acreditou. Irmão, se você não crê, nem Deus pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não emprestar a sua mente para o céu, a mente do céu, querida, quando Jesus diz que tudo é possível ao que crê, é verdade, irmão. Quando a Bíblia diz tudo é possível ao que crê, isso não é para ninguém que está longe, é para você que está lendo isso. Irmãos, os pés de Jesus estavam na terra, mas a mente dele estava no céu. Jesus, ele não se apavorava com nada, o barco afundando e ele dormindo. Quem é que consegue dormir com o barco afundando? Jesus consegue, porque os meus caminhos não são como os seus caminhos, nem os meus pensamentos são como os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim como não cai a chuva do céu e nem a neve para lá não torna, assim não é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará para aquilo que ela foi designada. Como que você pode liberar uma palavra de edificação e você mesmo duvidar do que você disse? Como, irmão? Você pode adorar a Deus, colocar toda a sua vida nele, trazer o dízimo da parte do seu dinheiro, gastar seus domingos aqui, dia de semana. Tem gente aqui, ó, que passa a semana toda aqui na igreja, a gente tem que mandar embora. Vai-te embora, irmão. Vai cuidar da sua vida. Como que você vive assim? Não acredita no que Deus diz.
Como que você lê que Abraão viveu, Moisés viveu, mas eles eram homens de Deus, e você é quem, mané? Ah, mas eles são homens da Bíblia, e você está escrito no livro da vida. Salmo 139, verso 16, no seu livro, ele escreveu sobre mim: sem que nenhum dos meus dias existisse. Eu estou querendo ativar você aqui nessa noite, querido. Não é palavra de motivação, não, é palavra de edificação, para você ter onde se firmar em Deus. Aleluia. Amém, irmão. Quem nasceu para ser águia não pode andar em terreiro de peru. Aleluia. Peru, ele não tem ação, ele só tem reação. Peru. Se você não fala, ele não fala. Irmão, um crente que não é alegre é um difamador do evangelho. Um crente que não exala virtude, ele é um difamador da palavra de Deus. Aleluia. Um crente que não é cheio, ele é um difamador do evangelho, meu irmão. Aleluia. Você deveria estar indo na igreja fazer campanha para os outros, não para você. Você deveria estar firmado em Deus. As campanhas de oração que você faz deveria ser para alguém, não para você. Pastor, você está dizendo que não precisa orar à toa. Você não devia orar por você, você devia orar pelos outros. Por você não precisa mais. Se você sabe quem você é, você está posicionado em Cristo. Aleluia. Você agora é um canal de justiça para os outros, não mais. Rasgue seus pedidos de oração individuais. Você não precisa mais orar por você, vai acontecer. Aleluia. Se você está firmado em Deus, acabou. Irmãos, a terra, ela tem o hábito de dividir as pessoas: classe alta, classe média, classe baixa. Nós temos uma brincadeira aqui entre nós, os pastores. O pastor José fala uma coisa, ele diz assim: rapaz, ô pastor Luiz, se já está difícil para nós, imagina para a classe média. Nós brincamos assim entre nós. Por quê? Porque o diabo, irmão, não vai ouvir da minha boca: está ruim. O diabo nunca vai ouvir da minha boca: eu preciso. Ele nunca vai ouvir da minha boca: porque se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. A palavra que está dentro de mim, a palavra que sai de dentro de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela não pode mais titubear, não, querido. Ela tem que bater e arrebentar. A palavra que sai dentro de um homem, de uma mulher de Deus, ela tem que criar vida nas pessoas. Aonde você chega, você tem que gerar vida. Você não pode mais cochear em dois pensamentos. Você não tem mais o direito disso. Por isso que Jesus perguntou: como é que está lá fora? O que é que eles dizem? Tá, lá tudo bem. Agora aqui dentro, o que é que vocês dizem que eu sou? Para você eu sou quem? Eu sou o Cristo de Michelangelo que está numa cruz. O que eu sou para você? Pergunta ao Senhor nessa noite. Quem eu sou para você, igreja? O que você espera de mim, diz o Senhor. Porque lá fora, irmão, o mundo tem uma opinião acerca de Deus. E eu vou te falar, a opinião que o mundo tem acerca de Deus não me interessa. Nesses dias eu não estou trabalhando para salvar o mundo. Eu estou trabalhando para salvar os crentes. Nesses dias o Senhor tem falado comigo assim: Luiz, eu quero que você ministre. Nós temos grupos aqui com os irmãos que foram agora.
Foram lá no Rock in Rio. Felipe foi para a África. Uma outra menina aqui da igreja foi para a Noruega. Nós estamos fazendo a obra de Deus, salvando as pessoas, tirando as pessoas do pecado. Mas o meu encargo hoje, é converter a igreja. Converter a igreja ao Senhor Jesus, trazer ela de volta para depender de Deus, exclusivamente de Deus. Porque, irmãos, nós nunca tivemos uma igreja tão cheia de crentes fracos, crentes que não acreditam no Senhor. E eu sei que você não vai dar amém, porque você não acredita nisso. Mas nós nunca lidamos com uma igreja tão cheia de gente. Vai hoje em qualquer igreja da cidade, está cheia de gente. Mas nunca tivemos uma geração tão fraca de fé. Acredita em tudo que aparece. Perdeu a fé em Jesus. Uma geração meia boca, irmão. Ninguém mais tem coragem de morrer por Jesus. Se entrasse alguns homens com umas metralhadoras, como eles fazem na África, como eles fazem na Síria, entrasse alguns homens com algumas metralhadoras aqui, pegasse o seu filho e colocasse na parede uma metralhadora na cabeça dele e dissesse: eu vou matar ele se você não negar Jesus. É dessa fé que eu estou falando, meu irmão. É dessa fé que nós precisamos. Da fé que tem coragem de morrer por Jesus, de perder por Jesus. Uma fé que não vai para a igreja para enriquecer. Uma fé que vai para a igreja porque sabe quem é em Deus. O que as pessoas dizem lá fora que eu sou? Ah, um diz que o senhor é isso, o outro diz que aquilo. Ok, lá fora é assim mesmo que eles pensam. Mas vocês que andam comigo, Jesus está perguntando para eles: vocês que acordam e dormem comigo, vocês que comem comigo, vocês que me veem, o que vocês dizem que eu sou? Houve aquele silêncio assim de alguns segundos. Aí de repente Pedro levanta e diz: eu sei! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, irmão, aquele lugar encheu de gozo. Alguém descobriu quem ele era. Aí ele disse: ah, Pedro, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Ninguém consegue enxergar quem ele é se ele mesmo não ajudar, irmão. Ele mesmo tem que se revelar para a gente, porque a nossa fé, ela é muito terrena, é muito animal e muito diabólica. Nós não conseguimos ter uma fé de depender de Deus. Nós não conseguimos, se Ele não nos ajudar, a gente não consegue entender quem Ele é. Por isso que tudo que nós temos foi Ele que nos deu. O amor, o carinho, o carisma, o caráter. A Bíblia diz que a noiva está se ataviando com atos de justiça. Foi dado que se vestisse. Ela se veste, mas quem dá o vestido é Ele. É ela que veste o vestido de linho fino de justiça. Mas a Bíblia diz: foi dado que se vestisse. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí na hora ele diz: e tu és Pedro. Porque quando você descobre quem Ele é, você descobre também quem você é. Diga comigo: revelação gera identidade. Você não sabe quem você é até você descobrir quem Ele é. Pedro era Simão Barjonas, era o seu nome natural. Mas agora, Pedro, teu nome é outro. Eu vou te dar um nome espiritual: Pedro, Petros, pedra que sai da rocha, uma pedra pequena, pedra que rola da rocha. Você é uma pedra, Pedro. E eu te digo, sobre esta revelação que você teve, eu edificarei a minha igreja. Por isso, irmãos, enquanto a gente não tem uma revelação do que é a igreja, a gente só vai na igreja. A gente não entende que nós somos a igreja. Ele disse: tu és o Cristo. E ele disse: tu és Pedro. E sabe o que ele disse mais? E eu te darei uma chave. Diga comigo: revelação gera identidade. Identidade gera autoridade.
Porque para ter uma chave você precisa saber quem você é. E para saber quem você é, você precisa saber quem Ele é. Por isso que tudo nasce nele, tudo tem que começar nele. O que é dele volta para Ele. Tudo que nasce nele vai voltar para Ele um dia. Amém, querido? E Ele disse: o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, aí você tem capacidade de entrar no serviço. Porque se você não tiver uma revelação, você não tem identidade. E irmãos, infelizmente, o que tem de crente querendo ser uma coisa que não é. Por que que muita gente quer ser uma coisa que não é? Porque ainda não descobriu quem Ele é. Sabe o que acontece quando você descobre quem Ele é? Você consegue ser feliz com quem você é. Você nunca mais vai querer ser outra pessoa. E aí sabe o que acontece quando você começa a se amar? Você começa a amar você mesmo. Aí você consegue amar os outros, porque você tem que amar os outros como ama a si mesmo. E como você vai amar uma pessoa que você não conhece? Alguém levante a mão e diga: Deus, eu preciso me conhecer melhor. Me ajude a me conhecer melhor, Senhor. Eu preciso amar o mundo. Eu preciso amar o mundo, Deus. Não, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Wilson? Eu aprendo que Deus não se move por necessidade. Havia uma necessidade de salvar o mundo, mas Ele não enviou o seu Filho porque o mundo precisava. Ele enviou o seu Filho porque Ele amava o mundo. Você não tem que ajudar as pessoas porque elas precisam. Você tem que ajudar porque você as ama. Ajudar só porque elas precisam é se isentar de amor. Ajudar só quem precisa de ajuda é se isentar de amor. Isso o bem-estar social faz. Espíritas fazem. Qualquer um pode fazer. Você pode dar sem amar. Agora você nunca vai conseguir amar sem dar. Alguém levante a mão e diga: eu estou entendendo, pastor. Eu não vou ajudar você porque você precisa, eu vou ajudar porque eu te amo. Aleluia. E às vezes Deus enche de pessoas necessitadas ao seu redor, só para saber o que tem dentro de você. Não porque Ele não saiba, é que você precisa saber o que você carrega. O que as pessoas dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Ele dizia: tu és Pedro. Quando eu descobri que eu podia ser só o Luiz Hermínio, eu nunca quis ser outra pessoa. Eu nunca quis pregar parecido com ninguém. Eu sempre tentei, eu até conseguia. Quando eu comecei a pregar, eu comprava fita cassetes de pregadores que estavam em evidência. E eu até fazia igual a eles. Nesta noite eu fazia igual, eu tentava imitá-los, porque se estava dando certo com eles, podia dar certo comigo. Até um dia que Deus descobriu e falou para mim, eu me descobri nele, e ele disse: filho, eu quero te usar, mas a minha unção, ela só pode ser manifesta na sua identidade. E para que você tenha identidade, você precisa ter revelação. E quando você tem revelação de quem você é satisfeito com o que você é, irmão. Aleluia. E você vive em prosperidade, porque prosperidade não é ter de tudo, é não sentir falta de nada. Isso é prosperidade. Eu não tenho carro importado, mas eu não sinto falta dele, então eu me sinto próspero. Aleluia. As igrejas estão cheias de gente que não se conhece, fazendo campanhas para ganhar coisas, para se sentirem aceitos. Você não é aceito por resultados. Você é aceito por revelação. Você precisa saber quem você é em Deus. Deus não te aceitou porque você deu resultado. Na realidade, você só está aqui porque não deu resultado. Só Ele aceita pessoas que não dão resultados.
Porque Ele só usa os que não são, os que não dão resultados. Você precisa entender o que eu estou falando no seu espírito. E você tem que sair daqui gritando, botando a cabeça para o lado de fora do carro, aleluia! Gritando dentro do ônibus, aleluia! Eu sei quem eu sou. Quando você descobre quem você é, acabou o sofrimento. O diabo nunca mais vai conseguir prender você numa gaiola. Aleluia! O diabo não tem problema de você ser crente. O diabo não tem problema de você ser evangélico. O único problema dele é quando você descobre quem você é. Porque quando você descobre quem você é, Satanás se torna inofensivo. Digno de glória e honra. Sabe por que eu te adoro, Senhor? É porque eu sei quem eu sou. Eu descobri quem você é. Eu descobri quem você é, Senhor. Receba a revelação no seu espírito de quem você é. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Ali aquela soria la mandorro, briacla mandaraba suria dará, ribieca ramandaraba raba soria dará. Aleluia, Deus. Primiando ribriava clavia suria clavava sore, priamando rebria sore mandará. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Quando eu descobri que eu poderia ser só o Luiz Hermínio no bairro São Vicente, em Itajaí, quando eu descobri que eu não precisava ser alguém que eu não sou, quando eu descobri que a unção de Deus e a sua glória se manifestaria em quem eu sou, Satanás não tem problema se você é crente, se você é evangélico. O problema dele é quando você descobre quem você é. Jesus um dia disse aos seus discípulos: aí vem o Satanás, e ele nada tem em mim. Pilatos olhou para Jesus e disse: ó, eu posso te soltar, eu posso te matar, eu decido. Jesus disse: não, você não decide. Eu estou passando o que estou passando porque o meu pai quer assim. E se o meu pai quer assim, eu vou passar de cabeça erguida.
E se o meu Pai não quer afastar de mim esse cálice, é porque Ele quer me ensinar alguma coisa com essa morte. E se eu estou passando o que estou passando, é porque meu Pai quer me usar para tocar vidas. Então convém que o Filho do Homem seja levantado, porque Ele vai atrair muitos a si. Deixa Deus levantar você, querido. Deixa Deus se revelar para você. Meu Deus, essa glória é dele, não é de ninguém. Não foi ninguém que nos promoveu. Não foi ninguém que nos promoveu, Juscelio. Não foi ninguém que nos promoveu. É o Senhor que está fazendo, e ninguém pode parar o que o Senhor está fazendo. Eu não pedi isso, é o Senhor que quer assim. E se o Senhor quer assim, eu também quero assim. Se o Senhor diz que vai ser assim, então oxalá, meu Senhor, eu entro no teu coração e seja feita a tua vontade. Eu só queria ser o pregador da tarde da bênção. Eu jamais imaginei fazer o que nós estamos fazendo para o Senhor. Eu só queria ser o pregador da tarde do milagre. Eu só queria curar as suas dores de cabeça, as diarreias, os bicos de papagaio. Eu jamais imaginei sentar com reis, com príncipes. Eu jamais imaginei em 5 anos e em mais de 30 nações pregar o evangelho e pregar numa língua que eu nem entendo. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus quer, você não pode fazer nada para impedir. A única coisa que você pode fazer é pecar. E isso nós não queremos. Se Deus quer assim, deixa Deus trabalhar. A pergunta nesta noite é: o que vocês dizem que eu sou, diz o Senhor. Quando você está comigo, o que você acha, Luiz, que eu posso fazer por você? Hoje de manhã, quando eu estava adorando ao Senhor de manhã, Ele falava comigo lá na sala, lá em casa. Eu botei uma canção, abri a Bíblia, estava lendo esse texto e Ele disse para mim: Luiz, o que você diz que eu sou para você? O que eu sou para você? Eu disse: você é meu Abba, você é meu Pai, você é tudo para mim, Deus. Ele disse: então não turbe o seu coração. Diga para sua alma: quieta-te. Filho, você não pode mudar nada, filho. Ele disse: filho, qual de vocês, por melhor que sejam, pode acrescentar um côvado no curso de vossa vida? Filho, descansa. Deixa que eu vou conduzir as coisas. Apenas guarde seu coração, guarde sua família, guarde sua esposa, guarde seus filhos. Se mantenha incontaminado do pecado. E deixa o resto comigo, filho. Eu vou transbordar a mão direita e a esquerda. Teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao seu lado. As riquezas das nações correrão para ti. E você não pode fazer nada para mudar isso. É só você ficar na posição em que você foi chamado. Eu vim aqui nessa noite como um profeta dizer uma coisa para você. O que o mundo diz de Jesus não me interessa, mas me interessa sim o que vocês pensam dele. Porque eu não quero perder tempo com gente que não quer Jesus. Nós não podemos perder tempo com pessoas que não querem Jesus. Amamos, abraçamos, beijamos, caminhamos. Mas o propósito de estar aqui todos os domingos, dia após dia, de segunda a segunda, batendo na mesma tecla, é acreditando que você acredita como eu acredito. Nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos. Nós precisamos. Aleluia. É gostoso demais ouvir o relato do Léo, ouvir o relato dos cultos. O café de pastores ontem, meu Deus, parecia que a gente estava num outro ambiente.
Pessoas vêm do Brasil inteiro aqui para ouvir a gente aqui no Vassourão, no São Vicente. Pessoas, doutores, juízes, advogados, médicos, pessoas que estudaram, gastaram fortunas estudando a vida inteira, para ouvir pessoas que estudaram tão pouco. Como você explica essas coisas? Eu vou dizer como: se posicionando. Se você não for intenso com Deus, Deus não pode ser intenso com você. Você precisa ser intenso com Deus. Você precisa entrar em lugares que você nunca entrou nele. Você precisa acreditar, passar mais tempo, cheirar mais, sentir mais. Você tem que ser intenso. Quando você fala, tem que ser como se fosse o último dia. Quando você prega, tem que ser como se fosse a última mensagem. Você tem que viver como se tudo dependesse dele e pregar como se tudo dependesse de você. Você tem que ser intenso no que você faz. Você tem que se preparar mais. Você tem que mergulhar mais até faltar ar. Meu Deus. Meu Deus. O que você pensa que eu sou, diz o Senhor nessa noite. Porque lá fora eu já sei o que eles pensam. Mas eu quero ouvir da sua boca o que você pensa que eu sou, diz o Senhor. Pedro diz: tu és o Cristo. Ele diz: e tu és Pedro. E eu vou te dar a chave, Pedro. Você vai ligar na terra o que terá sido ligado no céu. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai fazer exatamente aqui o que eu tenho feito aqui em cima, Pedro. Pedro, quando eu ligo aqui, vai dar choque aí embaixo. Quando eu ligo aqui, Pedro, você vai sentir aí, você vai se mover exatamente quando eu estou me movendo. Não é Pedro que move a Deus, era Deus que movia. Não é você que move Deus, irmãos. Deus espera que você se posicione exatamente no lugar que Ele está dizendo. Aleluia. Nessa noite, querido, seja mais intenso. Mergulhe mais fundo, acredite mais. Meu Deus, acredite mais. Pessoas matam, religiões fazem seus adeptos matar pela fé. Deus não está pedindo para você matar pela fé, Ele está pedindo para você morrer. A diferença do reino e das religiões é que a religião ensina você a matar por fé. Deus ensina você a morrer por fé. Só uma pessoa que está disposta a morrer por fé pode abrir a sua boca e dizer: Cristo vive em mim. Porque enquanto você não estiver disposto a ser crucificado com Cristo, você não pode dizer: Cristo vive em mim. E sabe o que me encanta? Eu vou terminar aqui. Que Jesus foi ali, sabe onde? Em Cesareia de Filipe. Nós estivemos lá agora, em Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe, nós somos nesse lugar onde Jesus falou isso. É uma montanha de pedra, tem uma caverna assim dentro da montanha. E ali eles adoravam o Deus Pan. E sabe como era considerado aquele lugar? As portas do inferno. Jesus pega os seus discípulos, leva exatamente naquele lugar. Jesus fazia ato profético. Ele leva os discípulos lá para dizer para aqueles discípulos ali na porta do inferno, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Jesus estava dizendo o seguinte: gente, vocês estão vendo isso aqui que eles chamam de porta do inferno? Eu quero dizer para vocês que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós ficamos no culto domingo sentados esperando que o inferno venha. Irmão, é ao contrário. Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecem. Ou seja, não é as portas não é o inferno que está tentando entrar na igreja. É Deus que está dizendo para você entrar no inferno. Ele está dizendo: mete a pé nessa porta do inferno e entra aí. Faz o que Jesus fez depois. Agora só pode entrar depois de crucificado. Só alguém que foi crucificado pode entrar nas portas do inferno.
O problema é que nós estamos sentados na igreja esperando o inferno vir, a gente só se defende. Deus não está mandando você se defender, Ele está mandando você atacar. A posição de defesa, quem anda na posição de defesa anda escondido, mas quem anda na posição de ataque anda exposto. Vai lá sim no Rock in Rio atacar, vai lá sim atacar, vai lá atacar na Olimpíada, vai atacar. Jesus pega os discípulos, leva na porta do inferno, naquele lugar que eles adoravam o Deus Pan. Deixa eu falar um pouco mais disso, a nível de informações. Jesus, ele fazia ato profético, ele foi ali fazer um ato profético para dizer àqueles demônios que as portas do inferno não prevaleceriam. Irmãos, aprenda uma coisa, os demônios não são onipresentes. Demônio é onipresente? Demônio é territorial. Por isso você tem que ir nos territórios que eles estão, para expulsá-los. Sabe quem é onipresente? Quem anda com você. Quem anda com você é onipresente. Por isso que você pode orar daqui para acontecer lá. Demônios são territoriais. Você tem que entrar no território do inimigo. O Senhor está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O problema é que a igreja entra para dentro e fecha a porta. E Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. A igreja não vai para a rua arrebentar a porta do inferno. Os demônios não são onipresentes, são territoriais. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, é que está dizendo o seguinte, que a igreja tem que atacar neste lugar, irmão, que nós tivemos lá. Tem uma grande rocha enorme. Jesus disse sobre esta pedra, sobre essa revelação, irmão, incrível que você está ali no lugar. Foi um dos lugares que eu mais senti a presença de Deus. Foi nesse lugar e foi no Monte Carmelo. Do Monte Carmelo você vê o Monte Megido, onde vai ser o Amargedon. Você vê todo o Amargedon. E lá do Monte Carmelo, se você olha o Oriente assim, você vê o clarão do Mar Mediterrâneo. É tudo escuro assim, tem um clarão. Eu acho que foi daquele clarão que Elias viu a mão, a chuva que vinha do tamanho da mão de um homem. Mas isso é coisa da minha cabeça. Eu fiquei doido lá. Eu fiquei doido lá no Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo eu senti muito a presença de Deus. Eu vou falar com você, não conta para ninguém não. Eu me senti como Elias lá. Só com uma diferença, eu não vou correr de Jezabel não, eu vou para cima dela. Em nome de Jesus, eu não vou correr dela não, eu vou para cima dela. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, tinha uma grande pedra lá, e tem uma boca assim na pedra. Alexandre o Grande, lembra? Alexandre o Conquistador, Alexandre o Grande. Luiz Hermínio também é cultura. Deixa eu te mostrar aqui. Alexandre o Grande colocou ali, ele fez um monumento onde eles adoravam o Deus Pan. Antes do Alexandre o Grande, os fenícios adoravam Baal. Isso tudo eu descobri conversando com o guia sentado. Eu fui atrás, peguei a caneta, eu não parava escrevendo. Eu fiquei doido de tanta informação. Irmãos, o Deus Pan, ele tinha na mitologia grega. Na mitologia, o que é mitologia? É conjunto de mitos e crenças de um povo. Só que a mitologia grega, ela tinha uma coisa interessante. Eles acreditavam que era assim e transferiam isso para o mundo natural. E eles faziam as imagens exatamente no mundo natural. O Deus Pan era metade cabra, metade homem, diz a mitologia. E ele ficava no caminho e pulava, segundo a mitologia grega, ele ficava no caminho e pulava para assustar as donzelas. E quando ele assustava, elas ficavam paralisadas. Daí vem a palavra pânico. Elas ficavam paralisadas. Pan quer dizer todos. Por isso, pan-americano. Fala de todas as Américas. E esse Deus, você estava lá, a gente fez um ato profético lá, foi sobrenatural.
Nós grudamos assim no pastor, nós estávamos meio doidos. Ainda bem que não estava filmando Jesus. Porque se põe um negócio desse nas redes sociais e manda internar a gente. E nós ficamos lá e fomos marchando naquele negócio lá e jogando pedra. Joguei um monte de pedra. Aleluia. Irmãos, o Deus Pan, ele era adorado pela mitologia, pelos gregos. Daí vem a palavra pânico, causava pânico. Eles adoravam esse Deus, o Deus que governava através do medo. O Deus que governava através do medo. Querido, o reino de Deus não é conduzido por medo, é conduzido por revelação. Por isso Jesus levou os discípulos lá para não ter medo, para dizer o seguinte: olha gente, Jesus estava lidando com os discípulos que conheciam tudo isso. O reino de Deus você não pode ter medo, porque onde há amor não há medo, não há medo, querido. A cruz era um instrumento de medo que se transformou num instrumento de amor. Querido, deixa eu terminar aqui para a gente ir embora. Jesus, quando levou os discípulos lá, o que ele estava fazendo? Combatendo essa mitologia, combatendo esse pensamento natural e carnal e diabólico. Pegou os discípulos, levou na porta ali do inferno, onde ele chamava aquele lugar de porta do inferno, e disse assim: ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por que às vezes Deus permite você viver em alguma situação de medo, de terror, de pânico? Para dizer uma coisa só dentro de você, querido: as portas do inferno não prevalecem contra você. Vai para cima, querido. Vai para cima, não recua, vai para cima. Pastor, mas eu estou orando. Ore mais. Pastor, mas eu jejuei. Entra mais fundo, vai mais profundo, amém? Nós precisamos ir aonde os homens estão com medo, onde as pessoas têm medo, é lá que nós precisamos ir. Onde as pessoas estão em pânico, é lá que nós precisamos ir. Aonde as pessoas estão paralisadas por essas mitologias, onde as pessoas estão mortas, destruídas, é nesse lugar que nós precisamos entrar, amém? Para terminar, João capítulo 12, não precisa abrir, eu vou ler, eu vou falar. Jesus está ali em João capítulo 12, versículo 20 em diante. André chega para Jesus e diz assim: Jesus, tem uns gregos aí querendo ver o Senhor. Aí Jesus diz assim para os gregos, Jesus para e diz assim: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E Jesus começa a dizer: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica. Sabe que Jesus estava dando um recado para os gregos? Ele estava dizendo o seguinte: eles querem me ver? Porque na realidade os gregos começaram a ouvir que Jesus estava fazendo milagres, eles queriam discutir as teses. Sabe o que Jesus fez? Já se disse para eles morrer, porque eles só vão dar fruto. Esse fruto que eu dou, eles não entendem, porque esse fruto que eles dão, que eles estão procurando, eles não podem dar esse fruto. Esse fruto que eu dou tem que morrer, tem que cair na terra e morrer. Por isso eu vim aqui nessa noite, querido, dizer uma coisa só para você: não tenha medo. Não tenha medo. Por isso que logo em seguida, ali nas portas do inferno, logo em seguida, passou-se alguns minutos, Pedro teve uma revelação. Como é que eu sei que Pedro teve uma revelação? Primeiro, porque Jesus falou. E segundo, porque um homem judeu, para dizer que Deus tinha um filho, tinha que ser revelação de Deus mesmo. Para um judeu dizer que ele era filho de Deus, tinha que ser uma revelação. Agora, como uma revelação, 10 minutos depois, o mesmo homem que o céu abre e fala com ele, Jesus diz: agora você está endemoniado, passa para trás de mim. Porque quando você está lidando nas portas do inferno, você não pode se distrair, querido. Você tem que ficar ligado na revelação.
Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e tal. Quando Jesus percebeu que ele estava tendo uma revelação, Jesus começou a falar do futuro para ele. Jesus até ali não tinha falado de cruz, de morte, de padecer em Jerusalém, nada. Porque Jesus entendeu, eles não estão preparados para ouvir isso. Como é que eu vou dizer para eles que eu vou morrer? Quando Pedro teve uma revelação, Jesus disse: uau. Ele começou a ficar pronto. Então Jesus começou, a Bíblia diz, daquele momento em diante, Jesus começou a dizer que convém que ele vá a Jerusalém e sofra muito. Aí quando Jesus disse: convém que eu vá para Jerusalém e sofra e morra e ressuscite no terceiro dia, Pedro chama Jesus no canto: vem cá, Jesus. Não, não faz isso não. O senhor é doido? Agora que a gente descobriu quem o senhor é, agora que a gente descobriu quem o senhor é, só quer morrer? Não, eu morro no teu lugar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você não está entendendo. Agora você só está entendendo as coisas dos homens. Você vê como é possível você estar na igreja 10 minutos adorando, 5 minutos depois criticando, 15 minutos depois pensando mal. Por isso, querido, quando você sentar nessas cadeiras, não se distraia. Quando você perceber que a sua mente está vagando, pega ela assim, dá um nó nela e bota ela dentro da sua cabeça de novo. E diz: aquieta-te, alma, eu vim aqui adorar o Senhor e eu vou adorar o Senhor. E quando você chorar, não chora para as pessoas ficarem com pena de você. Você não é digno de pena. Você é um filho de Deus. E só está passando o que está passando por 2 motivos. Primeiro é porque ou saiu fora do propósito de Deus, ou Deus está preparando você para algo muito maior, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem está no coração daqueles que o amam, amém, que andam segundo o seu propósito. E se Deus quer, eu quero. Se está triste, se está difícil, não chora para as pessoas ficar com pena. Esses dias eu estava num lugar adorando, comecei a sentir o amor de Deus, comecei a chorar. Alguém parou do meu lado e disse: pastor Luiz, a luta vai passar. Eu digo: não, irmão, não estou na luta não. Eu disse: eu não estou em luta não. Eu não choro pelas minhas lutas. As minhas lutas foram vencidas na cruz. Eu estou chorando porque eu amo Jesus e eu quero Ele. Adão, você caiu no deserto, caiu no jardim, mas eu vou vencer no deserto. No jardim, Adão tomou uma queda. Num outro jardim, Jesus tomou uma atitude. Em um jardim, no Éden, Adão tomou uma queda. No Getsemane, Jesus disse, nós estivemos lá também. Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Eu quero viver a vontade de Deus, custe ela o que custar. E eu não falo isso de boca para fora, Deus sabe. Custe ela o que custar. Eu só quero viver o que o meu Deus quer que eu viva. E se eu tiver que passar, eu passarei. Mas eu sei que o meu Redentor vive. É você que está aqui nessa noite. É de Jesus que você precisa. É dessa convicção, dessa paixão violenta. Isso é uma paixão violenta, irmão. É dessa paixão violenta, essa adoração indecifrável, que ninguém consegue decifrar e entender, que a religião não consegue copiar e os demônios não conseguem confundir. Você que está aqui nessa noite, essa é a sua chance de entregar a sua vida para Jesus. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, essa é a sua noite. Saia correndo do seu lugar e vem aqui na frente e me deixa orar com você. Não vá sozinho para casa.
Se você ainda está com medo, não vá sozinho para casa. Ele está aqui nessa noite. E Ele veio por causa de você. Eu vim por causa dele e Ele veio por causa de você. Não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Precisamos ir aonde o medo está governando os homens. Nós precisamos ir aonde o medo está governando os homens, governando as mulheres. Esse pânico não pode controlar a vida dos cristãos. Chega de pânico, irmãos. Nós vamos causar pânico. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Brasil, que a igreja do Senhor Jesus vai causar pânico. As pessoas vão ficar assustadas com a glória de Deus, com o nível de milagres, de revelações. Shoki alabaraba sori andaralabarabarabarabara. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo, antes o perfeito
será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. Flua, flua, deixa fluir de você. Você tá cheio, tem que botar pra fora o fogo. Bota um pouco dessa unção pra fora. Bota, 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 bota. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor. Bota pra fora a unção, bota pra fora. Deixa sair de dentro de você. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No
Escute, sabe o que eu descobri? Que não existe escuridão, não existe lugares escuros, existem lugares com ausência de luz. A terra era sem forma e vazia até que Deus disse: haja luz. E quando houve luz, a Bíblia diz que Ele fez separação das trevas e da luz, e disse: a luz é boa. Não existem lugares difíceis, existem lugares que a glória de Deus ainda não se manifestou. Não existem famílias difíceis, não existem regiões difíceis, existem lugares que a glória ainda não se manifestou. Quando a glória se manifestar, vai haver luz, irmãos, e vai consumir todas as trevas. Enquanto Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois Ele disse: vós sois a luz do mundo. Por isso não se coloca uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto, para que ilumine todos os que estão na casa. Deus conta com a sua luz nessa geração. Deus conta com a sua luz, com a sua fé, com a sua convicção. Deus espera que quando você fale dele, fale em lágrimas. Que a sua convicção seja tão vertente que as pessoas vejam ele na sua vida. A Bíblia diz que quando Pedro e João pregavam, as pessoas tinham certeza que eles estavam com Jesus. Eles eram conhecidos como filhos do trovão. Por quê? Porque quando eles pregavam, saía raios. Era teofanias manifestas. É assim que Deus espera que a gente viva o Evangelho. Eles tinham prazer em apanhar em nome de Jesus. Levavam chibatadas e sorriam porque tinham prazer nisso. Eram presos e as portas da cadeia arrebentavam, grilhões se partiam. É dessa fé. Ah, mas isso foi para a Bíblia. Não, cara. Eu posso não estar na Bíblia, meu nome pode não estar escrito aqui, mas eu sou uma carta viva. Você é uma carta viva. Levante suas duas mãos e aplauda o Senhor bem forte. Aleluia!